E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso SustentaCast. É um grande prazer tê-los aqui. Quero agradecer mais uma vez pela sua paciência, pela sua audiência. E hoje nós estamos aqui com uma visita super especial. Estamos aqui com Elias. Elias vai falar um pouquinho aqui do trabalho dele aqui na cidade, vai falar um pouquinho aí com vocês. Antes, eu só queria lembrá-los mais uma vez que o nosso canal está todo operante, nossa programação está pegando fogo lá, estamos aguardando vocês. Só confirmando então, no YouTube, Rede Guarani BR. Você empresário, você comerciante, você que tem o seu negócio, que precisa ou que quer fazer uma publicidade aí que com custo-benefício bacana, com custo-benefício legal, sem sujeira, sem panfletar, sem aquela coisa toda, vem pra cá. A gente tem um espaço legal de divulgação, tem um setor comercial super legal que vai te atender bacana e você vai ter um espaço para você divulgar a sua marca, o seu produto e o seu serviço. Você é muito bem-vindo. Vamos lá então. Hoje nós estamos com o nosso amigo Valtencir Elias. O Elias ele é empresário no ramo de assessoria administrativa e jurídica. Ele atuou por 20 anos na Polícia Militar, realizou cursos na área administrativa com especialização em trânsito. Foi professor no curso de JCC, de Jovens Construindo a Cidadania. Iniciou a empresa Vitória Recursos em 2003 e, a partir do ano de 2008, abriu a assessoria jurídica Vitória Recursos. Então, esse é o nosso amigo Elias. Grande prazer, Elias. Muito obrigado por você estar aqui hoje. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando, da gente poder trocar ideias, informações, passar para as pessoas o quanto vale a pena você buscar um ideal na vida, né? E o que eu quero dizer para vocês que toda a minha carreira, você comentou bastante aí sobre a empresa Vitória e a Polícia Militar. Eu tive a oportunidade de vir com 2 anos de idade para Várzea Paulista. Meus pais eram de Joanópolis, sou filho único, e eles vieram em busca de carreira, em busca de um sucesso na vida. Meu pai ingressou na L. Queiroz, logo cedo que veio para cá, e toda a sua carreira foi na empresa L. Queiroz. Nos criou dessa forma. Vim de família simples, humilde. Nós não tivemos muita chance na vida de estudar, porque meus pais não tinham condições, não tinham como me ajudar nessa parte. Mas tudo que eles puderam fazer ao decorrer da minha vida, eles fizeram por mim. Me especializei na área metalúrgica, me formei desenhista. E de repente, com o tempo que se passou, dessa carreira que eu me especializei, vinha ter gosto para buscar aí um novo horizonte na vida. Foi quando em 96 eu prestei... Você chegou aqui mais ou menos, você falou com 2 anos, chegou em Várzea. Em 70. 70? 1970. Aqui era bem mato. Não, aqui era... Eu nasci, na realidade cheguei em 72, aqui era muito mato. Aqui quando eu cheguei, a casa que meus pais moravam, que nós conseguimos comprar com muita dificuldade, fica na rua João Manuel de Farias, aqui para cima desse bairro São José. E ali só tinha 3 casas, e tudo era eucalipto. E a Avenida Fernão Dias, ela era um corredor somente. Ela não era uma avenida, mesmo de terra, não era uma avenida assim. Era um corredor que ligava Campo Limpo Paulista e ligava também a cidade de Jundiaí. E nessa época era muito dificultoso, tanto para quem trabalhava aqui, como também para quem estudava. Escolas aqui, que eu estudei, tenho muito orgulho, foi a Tiburcio, que ficava distante de casa, era muito mato para poder chegar até lá. Então não era fácil. Mas é a nossa história, Nós temos nossa história. Cada um tem sua história. E eu agradeço que isso aí fez com que eu acreditasse que poderia mudar a minha vida. Hoje tudo é mais fácil, Hoje em dia mudou bastante, Então eu nasci em 70, vim em 72 para Várzea. Meus pais praticamente me criaram aqui. Quando eu comecei a estudar, na realidade meu pai me obrigou a estudar porque eu queria só trabalhar, meu pai me obrigou a estudar com 14 anos e comecei a me aperfeiçoar na área de metalúrgica, como eu disse. Me formei desenhista mecânico, trabalhei na parte de ferramentaria e na parte elétrica da indústria antiga Tusa Siemens, Sim. E de repente aí veio a época em que eu me interessei na minha esposa, acabei casando em 89, com 19 anos de idade. E na realidade, quando eu casei, que eu vim morar com ela aqui, morei na casinha que meus pais me criaram. Que meus pais, ao decorrer do tempo, conseguiram conquistar uma outra casa, num bairro próximo aqui. E essa casa foi onde eu tive minhas 2 filhas, trabalhando nessa empresa.
E estudando também. Comecei a estudar mais na área que eu atuava, né? Principalmente na parte elétrica também. Quando foi no ano de 96 que eu saí da empresa metalúrgica, foi ainda que me despertou prestar um concurso público por causa de um amigo meu que é policial militar. Que é amigo de companheiro de infância, ele estava na Polícia Militar, me falou, olha, presta concurso lá. Eu fui, rapaz, fui prestar concurso lá. Por isso que eu falo, as coisas de Deus é maravilhoso. Não, ele nos guia. Tanto que quando eu prestei concurso, acho que é muito legal falar isso aí, que eu fui fazer a prova e já existia o tempo do gabarito. Então eu tinha um gabarito que chama gabarito cor-de-rosa. E quando eu fiz toda aquela prova, né, estudei pouco, eu não tive muito interesse em estudar. E vim embora. Quando cheguei, eu estava na Anchieta, quando cheguei no antigo quartel lá em cima para pegar o ônibus de volta, eu vi um rapaz comentando, rapaz, eu errei uma pergunta no gabarito. Eu falei, gabarito? Que gabarito? Eu falei, nossa, eu não preenchi gabarito, eu esqueci do gabarito. Ou seja, eu estava reprovado. Aí algo dentro de mim falou assim, volta lá. Eu falei, não, o não já tenho. Já reprovei mesmo, voltei. Quando cheguei lá, tinha 3 alunos. E estava lá o cabo da Polícia Militar, que estava dando aula, né? Muito amigo meu até hoje. Esse já foi para a polícia? Pela polícia, em 97. Uhum. Que foi em 96 na realidade. E aí eu peguei e falei para ele assim, ô senhor cabo, olha, eu fiz a prova, mas esqueci de passar o gabarito. Ele até brincou comigo, nem entrou na polícia, já está fazendo coisa errada. Aí eu ri e falei assim, olha, eu só vim aqui, o não já sei que eu tenho, estou vindo atrás do sim. Ele olhou para mim e falou assim, olha, tem 3 candidatos ainda, se eles ficarem na sala, para ver você colocar as suas perguntas da forma que está no gabarito, eu te autorizo você preencher, porque você foi humilde. E eu, por causa da tua humildade, vou deixar você preencher, desde que eles assistam. Eles falaram, não, tudo bem, e os 3 ficou comigo, passei rapidamente aquela prova, o gabarito, entreguei na mão dele, e dentre 1.680 candidatos da época que tinha, só foram aprovados, que eu lembro até hoje, foram 450. Dos 450, estava eu lá, aprovado também, nessa parte também. Eu achei muito legal, eu acho que é uma história de vida legal, porque... Não, legal, super bacana. Cara, você já tinha reprovado, por isso que nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Não é porque nem já tem ou não, ou a gente errou, não. A humildade vai na frente da honra. E o que me chamou a atenção desse policial é que ele falou assim, a tua humildade fez com que eu te desse essa oportunidade para você preencher esse gabarito. Foi aonde que eu entrei, fiz os outros exames, foram aprovados na época, tinha 145 vagas, foram aprovados 83. Começou a escola com 83, eu um deles, e se formou 76 alunos. E a escola era onde? Era em São Paulo? A escola foi a primeira escola e única até hoje em Bragança Paulista. Então ia para Bragança? Isso. Tá. Tinha escola aqui em Jundiaí, mas na época estava terminando a escola feminina, de policial femininos. E aí nós fomos para Bragança Paulista e ficamos lá por 10 meses, lá estudando lá em Bragança Paulista. E ficava hospedado lá? Isso, lá tem um centro, né? Onde que cuidava de crianças abandonadas, e uma parte ali era uma escola chamada SAMI, se não me falha a memória. E ali a gente ficou ali por 10 meses estudando, e ali que as crianças ficaram interagindo com a gente, gostaram muito, foi muito bom, foi muito legal. É uma coisa que marcou muito a minha vida. Ela é sofrida, a escola da Polícia Militar, ela te ensina a valorizar a vida, ela te ensina você a ter uma doutrina, ela te ensina você entender o que é certo, o que é errado. Disciplina. Eu digo assim para vocês, um policial militar, quando alguém falar, um policial militar ele errou, ou ele é mau, ou ele praticou coisas que não condiz com a sua farda, com que ele se comprometeu a ser, eu digo para você que isso veio nele depois, porque um policial militar não consegue formar com essas características ruins. Até porque a investigação social da Polícia Militar é muito perfeita, é perfeccionista. Então a pessoa se torna ruim, ela já tem um índole dentro dela para ser ruim. Mas isso, ao decorrer da escola, também é eliminado. Muitos são eliminados da escola. Sim. É perceptível isso na pessoa, né? No caráter da pessoa, na maneira que ela é. Então eu digo para você que a Polícia Militar é uma das instituições que, não por ter exercido lá dentro, aposentado lá dentro, uma instituição muito séria, muito boa, que forma pessoas capazes de exercer a função merecedora de policial militar. Eu tenho muito orgulho. Você atuou quanto tempo como polícia militar? Como policial 20 militar? anos dentro da Polícia Militar. 20 anos na corporação? 20 anos. Eu tinha 10 anos fora, averbei. Poderia ter ficado mais. Optei por ir embora, até por conta de que eu já tinha empresa, né, e estava me sufocando. Então eu achei por bem então ir embora, e também o atrativo que o governo dava para mim ficar não compensava. Entendi. Entendeu? Mas não fui embora porque eu não gostava, não. Eu amava o que eu fazia.
né? Eu vestia farda, eu amava ajudar as pessoas, eu amava poder ensinar as pessoas o que é certo. Em ocorrências que envolvia desinteligência, eu era tido como um policial que era cauteloso. Por quê? Porque eu gostava de resolver o problema, não trazer mais problema. E tentar ver naquela família qual o problema que trouxe aquela desinteligência familiar. O que está ocorrendo? O que aconteceu com a esposa, com o esposo? Por que estão brigando? Por que houve ali uma via de fato entre as partes? Por que aquela criança, aquele adolescente está brigando com o pai? Tentar ver o problema e tentar solucionar. Que muitas das vezes, tanto eu como alguns companheiros, vinha na hora de folga, na casa dessa família, muitas vezes para levar uma cesta básica, porque às vezes a briga era a falta de comida, a falta de emprego, porque não tinha condição de comprar o leite para o filho. E às vezes a mulher, né, ofendia o marido por estar desempregado, por não ter condição de dar um leite para o filho. E a gente conseguia até às vezes arrumar emprego. Quantos empresários de Vargas me ajudaram empregando pessoas nessas situações. Isso é gratificante. Entendeu? Você vestir uma farda de uma corporação como a Polícia Militar do Estado de São Paulo e você fazer o que de verdade convenha ser feito, porque é te dado para você poderes, é te dado para você autonomia para decidir o que fazer naquele momento da ocorrência e você poder mudar a história de alguém. Isso não tem dinheiro que pague no mundo. A gente tem bastante coisa para falar, mas você tocou num assunto muito curioso, porque quando nós que somos sociedade, que estamos do lado de fora, que não está inserido dentro de todo esse aspecto que você colocou, nós não temos informação, não chega a informação desse jeito para nós. Se chega assim, aconteceu tal coisa, houve intervenção da polícia de tal jeito e solucionou-se de tal forma. Para nós não chega o contexto com a riqueza de detalhes. E é aí que muitas vezes vem aquelas falhas de interpretação, vem aquelas dúvidas em relação ou à situação da família, ou do que aconteceu, ou da postura do policial, de quem foi intervir naquela ação. E você está colocando uma situação totalmente diferente, uma situação que está com toda a complexidade e que a gente não tem acesso. Então isso envolve muito inteligência emocional, envolve muito aspecto, destreza de decisão, de aspecto psicológico, de saber como que é isso no seu dia a dia, onde você tem que intervir com todo esse aspecto de inteligência emocional envolvido e ao mesmo tempo agir diante o rigor da lei. Como é essa dinâmica? Olha, eu digo assim, a Polícia Militar, você disse uma coisa muito interessante. Muitas das vezes em ocorrências divulgadas nos jornais, né, a gente percebe que o foco da ocorrência é ver o desfecho dela, se ela foi positiva ou negativa, com relação à vítima, com relação ao acusado, ou até mesmo a ação da Polícia Militar com relação a esse tipo de ocorrência. Eu digo assim, a administração da Polícia Militar hoje ela tem uma mente muito aberta. Antigamente, lá no passado, a Polícia Militar ela exercia o seu poder de hierarquia sobre o mais fraco, ou seja, o soldado ele era totalmente submisso à ordem dos seus superiores hierárquicos, ou seja, cabos, sargentos ou oficiais. Hoje a Polícia Militar tem uma mente muito aberta. Hoje os oficiais, por exemplo, quando ele percebe no soldado uma capacidade de domínio, ele já identifica esse soldado para atender uma ocorrência, por exemplo, onde dá refém. Muitas vezes você vai perceber que soldados que não é o sargento, que não é o oficial, está dialogando ali com a parte para poder fazer com que aquele indivíduo não machuque o refém, que se entregue, que não haja nenhum confronto que venha a ferir a vítima ou até mesmo o acusado ali de delitos. Então, muitas das vezes você vai perceber que o oficial chega na ocorrência, ou um sargento chega na ocorrência e vai encontrar um cabo, ou um soldado até, vamos dizer assim, novo, né, a gente classifica como recruta, né, ele vai estar já dialogando com o marginal e vai perceber que aquela pessoa, que aquela parte contrária está aceitando a conversação. Então não é motivo mais, como antigamente, de você ter que passar para o oficial aquela ocorrência, porque aquele soldado ele tem capacidade emocional para conduzir a ocorrência de maneira efetiva e coerente naquele momento, né? A não ser quando há uma especialização de polícias que vai precisar de um confronto maior, que daí é uma polícia tática. Sim, aí outro tipo de embate. É outro tipo de embate. Mas voltado à sociedade, temos muitos policiais como eu, e até hoje tem bastante, por isso que tem esses cursos da PM que eu dei aula no JCC, a ProERD, policiais que têm facilidade de comunicar com o jovem e trazer o jovem para a Polícia Militar.
né? Trazer para ele, mostrar que a Polícia Militar não é um vilão, a Polícia Militar não é uma instituição que veio para poder prender ele, prender a moto dele, tirar o carro dele. Não, ensinar ele que há tempo para todas as coisas da vida. Entendeu? Então, essa dedicação da Polícia Militar com a sociedade, ela está mais aparente, vamos dizer assim. E na minha época, né, a minha época já começou isso aí. Depois do episódio em 97, com o Rambo lá, que infelizmente aconteceu tudo aqueles fatores, né, trágicos, que mudou até o ferramenta da Polícia Militar, ela vem mudando. Veio a Polícia Comunitária, essa comunitária é efetiva, essa Polícia Comunitária é efetiva, e o policial de relações públicas, é o que eu fazia muito. Então, policiais como eu, e muitos até mais capacitados como eu, trabalham efetivamente nisso, por isso que a sociedade não enxerga. Às vezes você vê um policial, por exemplo, autuando numa ocorrência que acabou tudo bem, você não vai ver a imprensa indo lá naquela família, e aí, olha, o Polícia Militar veio aqui, olha, nos orientou, eu vi que eu estava errado, pedimos perdão, se abraçamos, né, vimos o valor da família, hoje meu pai está empregado. Você não vê a imprensa atrás desse resultado da polícia. Esse resultado da polícia fica oculto porque não há interesse da imprensa, né, com todo respeito, peço desculpas, né, não há interesse da empresa, porque, da imprensa, porque é um tipo de coisas que aconteceu, está tudo resolvido, acabou, não tem. Mas na realidade seria viável hoje. Eu acho que a imprensa poder chegar em famílias que foram reconstruídas por um abraço do policial militar, pela Polícia Militar ir lá ajudar aquela família em diversas situações, quer seja em desastres, né, que acontecem, quer seja no ajuda de um emprego, na retirada de um jovem das drogas. Eu tenho um exemplo claro disso aí. Posso contar? Claro, à vontade. Eu não vou dizer nomes, né, porque ele também é muito conhecido na cidade. Mas se ele estiver ouvindo isso aí, ele vai saber que é ele. Legal, vamos lá. Houve um tempo que uma senhora da nossa igreja ali teve um problema com o filho dele, com drogas. Eu não aguento mais meu filho, está usando droga. E naquela época as drogas que eram mais usadas era a cocaína, que era poucas pessoas tinham acesso à cocaína na época, e a maconha, né? E ele já tinha se envolvido com a cocaína. E ele agradeceu porque a cocaína era cara, ele não trabalhava, tinha 16 anos, afrontava os pais para conseguir então o dinheiro para comprar a cocaína. E um dia ela veio para me procurar e falou assim: me ajuda, Elias, você é policial militar, o que você pode fazer para mim, que eu não aguento mais meu filho, ele está roubando a nossa casa, está tirando um eletrodoméstico vendendo. Ele era um filho bom. Eu falei assim: eu conheço vocês, sei, eu cresci com seu filho mais velho, e viu o crescimento desse menor. O que você pode ajudar? Eu falei assim: você deixa eu cuidar dele de uma maneira que eu possa ajudá-lo? Não pode, tiver que prender ele, também prenda. Eu falei: então tá bom. É um belo dia, eu falei pro meu companheiro, por isso que é bom, o policial militar tem que trabalhar com pessoas que pensam que não você. Se é um policial militar, que ele tem mais um tirocínio policial para poder fazer a apreensão, prender bandido, esse tipo de coisa, então é um tipo de policial militar que trabalha efetivamente no patrulhamento, ele não pode se envolver com esse tipo de ocorrência, na minha opinião. Claro. São coisas distintas. Como eu sempre gostei. Outro perfil. É um outro perfil, pronto. Eu tinha um perfil mais de visão social. Certo. Sempre foi assim. A minha vida foi assim. A minha vida sofrida, eu sempre busquei esse lado. Aí eu fui lá um dia, à noite, procurando ele, porque a viatura trabalhando à noite, né? Eu falei assim, meu companheiro: é aquele cara, vamos abordar ele. Abordei ele, aquela coisa toda, e aborda, e procura droga, não achei nada com ele, encostei na parede, fiz uma ameaça para ele, falei assim: olha, eu conheço teu pai e tua mãe, você sabe que eu conheço. Você tem 2 caminhos, na verdade você tem 3 caminhos: voltar para tua casa, cuidar do teu pai e da tua mãe, arrumar um emprego, trabalhar para comprar suas drogas, abandonar as drogas, ou cemitério, meu irmão. Então você escolhe, você está aqui sozinho, ninguém está te vendo, está eu, Deus e tu. Tá vendo, ninguém vai ver o que você quer que eu faça com você. Ele tremeu, apavorou, ele achou que eu ia matar ele, né? Não, acho que não ia fazer isso. Aí eu falei assim: só tem uma coisa, tem uma outra opção para você, meu irmão. E na época, na hora que foi na polícia, tenho muito orgulho, olha, parabéns aos pedreiros da vida, eu tenho orgulho de ser pedreiro. Eu aprendi a trabalhar com obras, né? E eu, na hora de folga, não fazia bico de segurança, eu nunca gostei. Gostei sempre de diversificar, porque já é tenso na Polícia Militar, 12 horas, depois ainda trabalhar mais 12 horas, não é fácil. Então eu gostava da área de obras, né? Você ia relaxar carregando pedra? Carregando pedra. Eu adorava carregar pedra para relaxar, ter a minha atenção no dia a dia. E aí eu falei para ele assim: ó, estou construindo uma casa do policial, a partir de amanhã você vai ser meu ajudante, eu vou te pagar um valor de ajudante, você vai trabalhar comigo. E eu não quero você na rua mais, eu quero que você volte para a escola. E a minha disse: se você não fizer isso aí, se você afastar de mim, você não guarda nem para sua casa mais, que eu vou dar um sumiço em você. Ele: não, senhor Elias, amanhã cedo estou na sua porta. Aí acabamos a abordagem, registramos a abordagem, claro, né? E fomos embora para trás. Meu companheiro falou assim: eu duvido que amanhã ele vai estar lá para poder trabalhar com você. Vai, ele vai. Eu vi nos olhos dele.
uma oportunidade na vida dele. Ele é um moleque inteligente. Você tá brincando? Eu falei, vi, mas, cara, ele já tá drogado, esse cara não tem mais chance. Eu falei, tem, não existe nada impossível, meu irmão. E eu vi nos olhos dele o interesse pela proposta que eu fiz pra ele. Outro dia, 6 horas da manhã, ele tava na porta de casa. Tava lá, que legal. Tava lá, que bacana. Tava lá, vestidinho com a botinha, uma calça velha. Eu falei assim, vamos trabalhar. Que legal. Montei ele na moto, nossa, eu tinha uma moto, fomos trabalhar. Lá ele construiu a casa inteira comigo. Fui incentivando ele, dando o dinheirinho dele, foi guardando, comprou a motinha dele, negociou, comprou uma moto melhor, comprou o carrinho. Hoje, essa pessoa, esse menino, ele me dá orgulho, porque hoje ele é fiscal de uma determinada empresa de transporte, motorista profissional categoria E, é amado pela empresa que trabalha, está desligando a empresa para um negócio próprio, ou ele é investidor hoje ele é um comerciante de Várzea Paulista. Então isso aí, meu amigo, não tem dinheiro que paga. Entendeu? Não foi o policial militar Elias que fez. Na verdade, eu dei um start para ele perceber que o caminho que ele estava tomando, a rota de caminho dele, ia colidir com a desgraça da vida dele. Eu simplesmente... Era autodestrutivo. Autodestrutivo. Eu simplesmente fiz o quê? Eu barrei, né, a velocidade que ele estava para autodestruir e falei para ele, cara, tem esse caminho, você quer? E ele aceitou. Olha a importância de ter uma pessoa, a intervenção. Você relatou duas coisas, na sua vida, né, pessoal, e na vida desse rapaz. Olha a importância de ter pessoas na nossa vida que intervêm por nós em momentos chaves, né? Chaves da vida. Em momento chave da vida. Que legal. Gente, eu estou aqui com o Elias. O Elias super bem disposto aí, super contando aí a sua história. Mas o Elias também é empresário. Eu queria que o Elias falasse um pouquinho aí do seu lado empresário, com a Vitória Assessoria Jurídica e Serviços Administrativos. Fala um pouquinho, como que foi essa transição? Você falou que você estava administrando a sua carreira como policial e já estava com a empresa aberta. Como que foi essa virada de chave aí? Bom, foi assim. Até eu classifico minha empresa como empresa família, né? Eu tenho costume de chamar as pessoas assim, dos funcionários, né? O fio 1, fio 2, chamo de fio. Fio. Mineiro não fala filho, mineiro fala fio, né? Fio. E eu tenho eles como todos meus filhos. E essa transição foi assim. Há um tempo na vida da gente, para todas as pessoas, independente da sua classe social, da maneira que vive, se é uma pessoa que vem lá de baixo, é uma pessoa que já vem de uma classe social alta, todos têm um momento da sua transição de sua vida. Eu sempre acreditei nisso aí. Quer seja pela sua fé, pela sua crença, quer seja pelos seus objetivos, quer seja pelo respeito que ele tem como ser humano, enfim, cada um tem uma trajetória. Essa trajetória, ela abre um campo enorme. Pessoas que se destroem, pessoas que mudam a tua história, pessoas que têm uma história valorizada pelos pais e pela morte dos pais se destrói, se autodestrói, ou seja, ele não dá valor naquilo que foi conquistado pelos pais. E eu tenho a minha história. A minha história dentro da Polícia Militar foi uma época que eu comecei a mexer com o negócio de vendas de carro, em 2002, e de repente eu vi que eu levei um golpe. Eu levei um golpe muito grande, entrei numa dívida enorme na época. Eu fiquei devendo 160 mil, isso em 2002. Ganhei um salário de policial militar soldado baixíssimo. Tinha um sítio que valia 35 mil e não tinha mais nada na minha vida. Aí é onde que entra o fator surpresa na vida do ser humano. Quando você acha que está tudo perdido, você tem que parar, respirar e buscar uma solução. O problema está instalado. Sim. Você tem que buscar a solução para o problema. E se você não achar a solução desse problema, você entra em parafuso. Ou seja, a tua própria mente cria situações e fala assim, olha, você tem que ter a sua vida, você vai acabar com a sua vida. O que você vai fazer para pagar uma dívida dessa? E tem pessoas ao teu redor que são pessoas que se estendem a mão. Eu tenho amigos meus que estenderam a mão para mim. Não com parte financeira, que não tinha condições também, mas com apoio. Eu falei, não, cara, você vai sair dessa, é um cara inteligente. E uma dessas pessoas, eu quero falar o nome dele, se me permitir aqui, que é o meu comandante, hoje aposentado, né? Hoje é coronel, ele é o coronel Casotti, ele era tenente Casotti na época. Legal, Casotti, grande abraço. Cara, ele é fundamental, foi fundamental na minha vida, ele, o Facchini. Um dia que eu cheguei em desespero na Polícia Militar, que eu me vi nessa situação, né, travado por uma briga em que eu seria acusado por estelionato, seria acusado por não pagar dívida, adquirir dívida maior, e na Polícia Militar existem regras. Se você adquirir dívida maior que você pode pagar, você responde processo administrativo dentro da PM, sim. Tá? Isso é muito sério. Então, não existe negócio de você ser caloteiro na polícia. A Polícia Militar, ela exige que você pague suas contas em dia. Tem seu carro documentado, sim. Entendeu? Então a Polícia Militar é muito rígida. E aí, para não envergonhar a PM, eu fiz o quê? Eu fui lá pedir baixa, da polícia, cara. E eu lembro até hoje, sentado de frente com o meu comandante.
Esse casote olhou para mim, deu um tapa na mesa e falou assim: você não vai pedir baixa, você não vai sair. Você é um cara honesto e você vai sair dessa. Deus vai te dar um caminho sair. Você vai encontrar um horizonte. Você não é bandido, você levou um golpe. O que chegar para nós, eu vou mandar com ressalvo para a corregedoria, para que você possa responder o processo. Não tem como eu segurar um processo que chegar contra você aqui. Mas eu acredito que nem isso vai chegar aqui, porque você é um cara inteligente. Ele me deu para mim minhas férias, antecipou minhas férias para mim lá, me ajudou no que pôde como comandante da Polícia Militar, dentro das suas atribuições, nada além das suas atribuições. Não fez nada além do que poderia fazer para mim, mas fez com carinho, com amor e me incentivou a buscar uma solução para o meu problema. E dentro de 90 dias, cara, eu consegui criar, foi aonde entrou a parte de direito. Eu fui entrar no advogado, eu queria dividir meu sítio para ter pedaços de terras. E tem que fazer contrato com associação de direito, contrato, né, de venda de terra. Eu não sabia como tratar esse assunto, eu nunca mexi nisso aí. Né? Aí ele falou assim: olha, custa R$300 cada contratinho de concessão de direito. Né? O contrato de venda de imóvel. E lá era intra, então não podia nem vender. Então eu ia fazer uns contratos, né, e tudo ilegais para poder fazer a divisão dessas terras. Não tinha dinheiro nem para pagar o engenheiro para topografar. Meu sogro pagou para mim R$1.500 na época. E aí eu falei assim: puxa vida, como que eu vou fazer? Você sabe aqueles negocinhos, aquela voz de Deus que fala no teu ouvido? Sim, sabe quando a voz é boa? Aquela vozinha. Vai lá, compra um computador lá. Instala a internet na sua casa. Eu devendo, não tem dinheiro para comer. Os carros bateu, acabou tudo. Só tinha um carro que eu fui vender para um policial lá por R$2.000. Eu fui lá, peguei os R$2.000, minha mulher falou: você tá louco? Fui lá, comprei um computador e instalei a internet de escada. Aquela internet, que era os primeiros internets, aí ficava aquele barulho, né, o tempo todo. Nossa! O molecada não sabe que é isso. Não sabe nada. Que você ficar lá meia hora esperando o negócio girando assim, ó, para poder abrir. E aí, foi lá que eu comecei a estudar contratos. Eu peguei gosto pelo direito. Porque até então na Polícia Militar, né, até para o pessoal saber, a formação nossa é para aplicação da lei. Ou seja, entendemos os direitos do cidadão, o direito do marginal, o direito e deveres do policial militar e como ele tem que atuar, né? As regras da sua atuação para que não seja quebrado um flagrante, para que não seja relaxado lá uma prisão, né? Então o policial aprende que ele dá a voz de prisão, ela é retificada pelo delegado, então ele sabe as suas atribuições até chegar ao delegado. Mas não sabe, por exemplo, fazer uma defesa de alguém na área administrativa, multa. Você vai aprender a atuar como agente, né? E não entender as falhas que o agente comete ou que o Estado comete na aplicação da penalidade, né? Então não pode, nem pode, né? Eu digo, é imoral, não é legal, é imoral, né? E aí eu peguei e comprei esse computador e vi o primeiro contratinho e comecei a fazer, e comecei a vender os meus próprios terras com o meu próprio contrato. Foi onde Deus me dando a luz. Pô, faz defesa disso, faz defesa daquilo. Né? E comecei a fazer defesa de policiais dentro da instituição. Coisinhas pequenas, banais aí do dia a dia, esse negocinho. E trânsito. E me apaixonei, foi onde eu comecei a me especializar em trânsito. Aí eu fiz curso para dar aula, né? Sou habilitado pela Polícia Militar. Especializou em trânsito, é verdade. Especializei em trânsito. Fui habilitado para dar aula, né? Pela Polícia Militar. E também com os jovens no JCC, que foi na época que eu me especializei. E comecei o quê? A me dedicar no direito. Cara, eu admiro, eu amo o direito. Né? Eu amo. Né? Eu vou falar uma coisa aqui até que é interessante para vocês, para quem está ouvindo aí. Nunca desistir dos seus ideais. Por quê? Eu não tive a oportunidade de fazer a faculdade de Direito. Na época eu não tinha condição. Hoje eu tenho, graças a Deus eu tenho a condição de fazer. Para todos, né, saberem, eu não sou formado em Direito, não sou bacharel em Direito, nunca sentei o banco na faculdade de Direito. Tudo que eu aprendi sobre Direito trabalhista, criminal, civil, trabalhista, área administrativa, ou seja, hoje, todas essas áreas aqui, graças a Deus, eu domino bem para poder fazer a captação para a empresa desses serviços juntamente. Sua empresa faz assessoria em todos esses assuntos? Em todos esses assuntos, tanto administrativo. Muita gente fala assim, mas Elis não pode, não sei, na administrativa não precisa ser advogado, eu posso fazer o recurso de multa, a pessoa me dá uma procuração lá e eu exerço lá a defesa dela como procurador. Né? A pessoa pode nomear quem ele quiser de procurador, né? Não tem que ser um profissional da área. Aí, o que acontece? Eu comecei a me especializar na área, obviamente, que bateria de frente, ou seja, eu teria uma empresa a qual eu presto um serviço de assessoria jurídica, então eu estaria no exercício legal da profissão. Para que não ocorresse isso, quando Deus começou a me abençoar, ou seja, eu comecei a ter um movimento na empresinha montada em casa, e detalhe, num computadorzinho, não, foi a primeira coisa que eu comprei, foi esse computador, só um pouquinho antes dele, não pode chegar desse computador, eu tinha uma máquina de escrever. Como não tinha impressora, então eu fazia todos os recursinhos na máquina de escrever. Datilografado. Com as pontinhas do dedo que nem curso de datilografia eu tinha.
Que legal. E os meus clientes eram cadastrados num caderno. Então minha esposa, minha ajudadora, né, que é uma excelente esposa, o que me ajudou a chegar onde chegou até hoje, né, abaixo de Deus, ela me ajudava. Então ela marcava os clientinhos no caderninho com a letrinha dela, o endereço do cliente, o que precisava fazer, minha agendinha num caderninho que nem dinheiro para comprar agenda não tinha. E o negócio foi crescendo. Aí eu comecei a ter, sabe quem? Cliente? Advogados. Eu tenho um promotor, né, amo muito ele, hoje ele atua lá em São Paulo. Tenho lá um desembargador, na área administrativa eu cuidei das coisas dele na empresa com relação a trânsito, porque ele trabalhava em Campo Limpo e também atuava em São Paulo, em Campinas, então tinha muito problema, então ele contratou a mim para poder cuidar dessas partes para ele. Tenho um juiz, não vou citar o nome aqui da região, que também aqui, que é cliente minha na área administrativa, tenho muito carinho por ela também, e eu comecei a me aprofundar no direito. Cara, se você tem a internet, eu digo assim, www. O que você vai colocar ali para frente é o que eu disse em sua vida. Se você quiser ver pornografia, você coloca pornografia. Se você quiser ver massacre, você vai ver massacre. Se quiser ser inteligente, você vai colocar coisa inteligente. Você vai, puxa, eu gosto de engenharia, você coloca lá coisa sobre engenharia, você vai ver. Se você gosta de direito, você vai aprender. Você pode até não poder defender ninguém porque você não é advogado, mas como eu adquiri toda essa bagagem, né, nas palestras que eu dou sobre direito mesmo de criminal, eu consegui essa bagagem, é porque eu busquei. Deus me deu a oportunidade. Sim. Claro, Deus, eu devo a Deus isso aí, ninguém mais. A minha empresa que eu tenho hoje, eu devo a Deus, foi Ele que mandou abrir essa empresa. Então hoje eu tenho lá advogados que respondem pela empresa, então antes que alguém me pergunte por que eu tenho assessoria jurídica, porque eu tenho advogados que respondem por ela. Tá? Então tudo é feito, passa por mim, todas as peças que são montadas passam por mim, eu ajudo a corrigir, aprendi muito com os advogados, aprendi muito com promotores, juízes que eu tenho amizade, e eu fui adquirindo toda essa bagagem, montei essa empresa ela foi crescendo, tá? Lendo na internet, eu não estou falando para não fazer faculdade não, eu estou dizendo que hoje eu não tenho tempo de fazê-lo, tá? Mas se a pessoa tiver vontade, buscar e ir atrás... Ela consegue. Meu, o campo hoje, né? Eu digo assim, o mundo não é só o Brasil não, e tem campo aberto para todos trabalharem, para todos fazerem o que tem vontade de fazer. A conquista depende somente de nós. De nós termos fé para alcançar o milagre, ter força de vontade, sentado, meu amigo, a banana amadurece e cai e apodrece. Mas se você levantar e pegar a banana e descascar comigo, você se alimenta. Então a única coisa que Deus faz para você é te dar os caminhos. Ele te dá o pé de banana, ele te dá a terra, você planta, você molha, você rega, você faz crescer. E quando ele abençoa que a banana nasce, ele ainda te dá o prazer de ver ela amadurecer. E fala, agora filho, cata aí e coma. Ele não vai colocar na tua boca. Sem dúvida. Entendeu? Então a minha vida foi assim. E aí, respondendo a tua pergunta, como que eu consegui trabalhar a polícia militar com a minha empresa? Exatamente isso que eu fiz. Porque no primeiro, para alguns, pode até considerar uma certa conflito, né? Conflito de interesse. Até por conta do policial militar não pode ter empresa. Não só o funcionário público, ele não pode ter uma empresa. Ele não tem condições de ter empresa. Não que a família não possa ter. Quando foi em 2008 que eu comecei a crescer, então meu padrão de vida começou a mudar. Ou seja, eu tenho que justificar meu padrão de vida. Como que eu vou falar para a polícia militar? Eu como soldado, eu ganho X, né? Como eu tenho X de patrimônio, aí eu tive que abrir a empresa no nome da minha esposa. Sim. Tá? Colocamos o nome da empresa, Beatos Elias ME, e o nome Fantasia Vitória Recursos, e então começamos então a gerar os impostos, né? Começamos a ter o ganho e começou a empresa a rolar dessa forma. E eu, paralelamente, né, trabalhando na Polícia Militar, exercendo a minha função, eu dava toda a assessoria que era necessário, né, ao lado da minha esposa ali. Eu só efetivei no escritório quando eu encerrei meus trabalhos na Polícia Militar, até mesmo para honrar o que eu fazia lá. Maravilha, que legal. Muito bom, Elias, maravilha, excelente. Deixa eu te perguntar, o nosso tempo também já está chegando ali, mas deixa eu te perguntar mais duas coisinhas. Hoje, a empresa, né, é uma empresa que é de assuntos administrativos, assuntos jurídicos, é uma empresa que tem um corpo, né? Hoje a sua empresa tem bastante clientes, representa bastante gente. Como que é essa questão? E você é um empresário, né? Por ser empresário, a gente sempre tem a empresa tem um fim, né? Toda empresa tem uma finalidade. A finalidade é gerar lucros, gerar recursos para você poder dar sustentabilidade econômica para a sua empresa, para os seus colaboradores, enfim, para as pessoas que estão no seu guarda-chuva. Mas a gente percebe que você tem todo esse suporte, tem todo esse acolhimento humanizado que carrega contigo na sua fala, isso é escancarado.
Como administrar essa questão? Eu sou empresário, tenho que gerar recurso, tenho que gerar lucro para poder gerar também subsídio para essas famílias. E ao mesmo tempo ter esse aspecto humano. Como você administra isso no dia a dia de uma empresa de assunto jurídico? Como que é isso? Bom, primeiro eu classifico com amor. Amor não somente pelo dinheiro ou pela empresa, não. Isso acaba, isso destrói. Eu falo amor ao próximo. Porque da família que eu vim de uma família pobre. Eu sei o que é você não ter o dinheiro para comprar o leite para o seu filho. Eu sei, eu passei por isso. E quando Deus me deu essa oportunidade de ter essa empresa, a única coisa que eu pensei na minha vida foi assim: Deus, nunca mude o meu jeito de ser. Se eu tiver que ser uma pessoa diferente, uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que só pense em mim, em crescer nas costas das pessoas, eu prefiro que Deus tire tudo de mim. Porque eu quero ser o que eu sou. Eu sou feliz sendo assim. E quando essa empresa começou a crescer, realmente, eu comecei a empregar as pessoas. Por isso que eu chamo de filho e filha. Porque a empresa minha, se você olhar a Vitória Recursos na internet, tem lá quase 400 comentários, 5 estrelas. Sim. E todos os comentários responderam por mim. A empresa e os seus colaboradores agradecem. Né? Eu vou repassar para os colaboradores. Porque se eu cheguei onde cheguei, não foi por causa de mim. Foi por causa, primeiramente, de mim, de Deus, de mim, da minha família e dos meus colaboradores, que são meus ajudadores. Para você crescer na vida, cara, você tem que pensar o seguinte: não cresça para você só, cresça para os que estão ao teu lado. Porque a sua empresa só anda mediante as capacidades intelectuais de cada um que está ao teu lado. Quer seja empresa de construção civil, quer seja empresa jurídica, advogados que têm nome e renome. Né? Eu fico triste, às vezes eu percebo em escritórios, sem citar nomes, né, de escritórios grandes, famosos aí, você vê a humilhação para um advogado novo, um sênior, humilhando, né, pagando uma miséria para esse coitado, porque o coitado ele tem que aprender a viver no mundo jurídico, né, e ser, com perdão da palavra, capacho de um cara que já está pagando o nome em cima. Isso é ridículo, cara. Ele tem que entender que se ele nasceu rico ou não, ele deve favor para quem está lá embaixo, porque toda a peça montada foi montada por ele. A minha empresa hoje, ela tem uma estrutura interna que eu acho lindo. Foi criada por quem? Não, cada funcionário tem um dedinho de lá. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo. Então foi criando, hoje a maneira que a empresa é divulgada, não foi coisa minha. Esses jovens têm capacidade para isso. Os jovens que eu contrato de vocês lá da guardinha lá, que trabalham comigo, são pessoas dinâmicas. Eles vão, olha, vamos mudar isso. Eu aceito, sabe por quê? Porque eu não sou dono da razão. Eu não sou dono da empresa, eu sou um funcionário da empresa, eu sou um administrador. O empresário tem que entender que ele não é dono, ele é um administrador daquilo que tem pessoa, que tem vida própria. A empresa tem vida própria. Se você não trabalha, se não administrar ela certo, ela fale, ela te manda embora, consequentemente você manda seu funcionário embora. Além disso, todo o governo vai lá e te tira tudo que você tem, porque você deixou, você negou, você fez coisa errada. Então a empresa precisa ser sadia no mercado, para poder mostrar para a pessoa que vai buscar a tua empresa como uma empresa para cuidar da tua empresa ou cuidar da tua vida social ou civil ali, ela tem que ter confiança, a empresa tem que ser sólida. Nesse momento a gente capta esse dinheiro. E quando eu capto esse dinheiro para a empresa, eu entendo que ela não é da empresa somente. Ela é meu por direito e de todos os colaboradores. Então eu não gosto de imaginar um dia de poder olhar para o meu colaborador e passar uma necessidade e não poder ajudar ele. Eu tenho que ajudar ele, eu tenho a obrigação. É a obrigação como ser humano, como homem, como pai de família, eu tenho essa obrigação. Porque a empresa, ela não tem coração, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa que ela não tem coração, não tem sentimento. Ela se move conforme o querer de alguém que está por trás dela. Uma mente, muitas vezes, brilhante, mas suja, hipócrita, miserável. Né? Eu até tenho como comentário, só para finalizar aqui, daquele grande empresário lá dos Estados Unidos, não vou citar nome, eu acho que tu já sabe, eu não gosto de citar nome, mas ele numa entrevista lá com a CNN, perguntou: com todo o dinheiro que você tem, hoje você está com essa doença grave. Ele deu risada e falou assim: eu conquistei dinheiro para comprar hospitais, comprar tudo que eu quero, e não consigo comprar a minha saúde. Eu estou indo embora, meus dias estão contados. Né? O que você deixa para quem fica? O que sabe ele deixou? Ele falou assim: olha, não valoriza a tua vida na sua conquista material. Valoriza a tua vida no que você conquista ao teu lado. Olha o teu filho, o teu olhar do teu filho vai dizer quem você é. Se você é uma pessoa que você tem responsabilidade, que você é uma pessoa que dá orgulho, teu filho tem orgulho de você. Então você é uma pessoa boa. O teu espelho é teu filho. Se o teu filho tem nojo de você, tem medo de você, ele recua de você, é sinal que você tem que mudar. Porque se o seu filho recua de você, a sociedade ri para você, porque ainda tem intenção com aquilo que você tem. O teu filho não. O
o teu filho jamais. Se a tua esposa está contente com você, é porque você é uma pessoa boa. Estenda o teu amor que você recebe da tua família para os demais aí fora. Demonstre para as pessoas que você não é uma pessoa que veio para poder crescer e criar bens materiais. Não, você veio para fazer diferença, ajudar realmente quem está lá embaixo. Não, com perdão da palavra, vagabundos, pessoas que não querem trabalhar, para ajudar aqueles que têm sonho de adquirir alguma coisa na vida. Eu acho muito essencial isso aí. Eu, como empresário, como varziano, desde os anos 72 aqui em Várzea Paulista, admiro muitas pessoas que nasceram aqui e crescem aqui e fazem a diferença em Várzea Paulista, como demais que eu comentei com você, alguns empresários aí. Por quê? Faz a diferença. Eu quero um dia deixar meu legado. O que é meu legado? A empresa não. Existiu um homem que um dia estendeu a mão para muitas pessoas, que nunca cobrou nada de ninguém, que nunca citou o nome de ninguém, porque tudo que você faz com a mão direita, a outra não pode enxergar, porque toda honra e glória pertence a Deus. Fantástico. Gente, maravilhoso. Esse é o Elias. Olha, que honra. Você acabou de definir a essência do nosso programa, que é a sustentabilidade. O nosso programa é um programa focado para isso. É um programa que busca trazer conteúdo por pessoas de verdade que fazem a diferença na sociedade, e com certeza você é uma delas através da sua prestação de serviço na sua empresa, através da sua pessoa nos serviços comunitários que eu sei que você faz. Enfim, essa é a essência do nosso programa, e por isso que a gente está lisonjeado e muito agradecido pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez, Elias. Obrigado. Quer deixar mais alguma palavra para finalizar? Deixar um recadinho para os jovens e aquelas pessoas de idade igual a minha, também 50 nas costas. Nunca desista dos seus ideais. E por mais dificuldade que você esteja passando na sua vida, quer seja familiar, quer seja na doença, quer seja em perda de familiares ou derrota na sua vida financeira, não importa. Sempre acredite que o amanhã é diferente de hoje. Mude o seu hoje para que o seu amanhã seja diferente de ontem. Sendo assim, você só vai vencer na vida. E principalmente, deposita a tua confiança em Deus. As demais coisas são acrescentadas. Muito obrigado, Elias. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença. Até o nosso próximo programa. Esse é o SustentaCast, um programa feito por pessoas de verdade, com conteúdo e que fazem a diferença. Um grande abraço.